Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma sala de estudos da Igreja Seara. Me chamo Everton e hoje nós vamos dar continuidade então ao nosso estudo sobre os dons ministeriais. O dom que nós vamos ver hoje é o dom do profeta e eu já queria perguntar para você, quando você ouve a palavra profeta, o que vem à sua memória? Uma pessoa com a barba grande, vestes longas, com um olhar mais fechado, eis que te digo, o Senhor manda te dizer, né? O que será que a gente pensa quando ouve a palavra profeta, né? Então a gente vai falar um pouquinho sobre o ministério do profeta. A gente viu já na última aula o dom de apóstolo e hoje nós vamos ver então o dom de profeta. E nas próximas aulas a gente vai seguir então tratando dos outros três dons ministeriais. O profeta ele não tem a ver com o biotipo, como a gente falou, é uma pessoa mais de idade, é uma pessoa que tem que ter o cabelo comprido, ou que usa determinado tipo de roupas. O profeta é alguém que foi chamado por Deus para exercer o ofício do profeta, o ministério do profeta. Não tem a ver com o biotipo da pessoa, como muitas vezes a gente pensa, né, que é uma pessoa mais de idade, mais antiga. Isso não tem nada a ver. É alguém que foi chamado por Deus. Já fica aqui uma lembrança que todo o dom ministerial, ele necessita que a pessoa tenha esse chamado de Deus para exercer esse dom ministerial. Eu não posso, por achar que é bonito, eu me intitular um profeta, me intitular um evangelista, um pastor, apenas por comodidade. Eu preciso ter esse chamado recebido de Deus, tá bom? Então, a palavra profeta, numa tradução bem simples, né, do hebraico para o grego, é aquele que proclama, aquele que prevê o futuro. Muitas vezes na Bíblia, conforme a sua versão, talvez vai ter lá um vidente, é alguém que tem uma revelação de Deus e que vai passar então para uma nação, para uma igreja, até mesmo para um país, para reinados, aquilo que Deus está falando com relação ao que vai acontecer futuramente. Então, o profeta é aquele que traz uma mensagem de direção, compreensão dos acontecimentos espirituais que vão ocorrer, né, nos próximos tempos, nos próximos momentos, e ele vai dividir isso, então, com a igreja, com o seu bairro, com a sua cidade, com o seu país. Então, o profeta ele tem uma direção de Deus, ele recebe algo de Deus para algo futuro, para uma nação, para uma população. Ele recebe, então, uma comunicação de Deus, dada pelo Espírito Santo, e ele, então, vai profetizar isso àquele povo, àquela nação ou àquela igreja. Então, muitas vezes a gente tem profetas na igreja que vão em determinadas congregações e ele tem uma revelação de Deus ali onde ele diz assim, Deus está me dizendo que esta igreja será multiplicada em várias outras igrejas, que pessoas desse lugar aqui vão sair para ganhar as nações em outras cidades, em outros países, né? Então é uma revelação que Deus está dando ali para aquele profeta e ele está entregando então para aquela igreja algo que ele está recebendo de Deus. Então, Jesus, nós já vimos na última aula que ele também exerceu o dom, o ofício de profeta lá em João 4:19. Né? A gente já viu o texto, você pode ler depois. E uma frase habitual dos profetas é: assim diz o Senhor manda te dizer, né? O Senhor quer te dizer tal coisa. Então esse é um jargão, vamos dizer assim, dos profetas que está recebendo algo de Deus para entregar para alguma pessoa. Quero abrir a Bíblia com vocês lá no livro de Jeremias, para a gente ver um exemplo do profeta Jeremias, conhecido também como o profeta chorão. Um texto que a gente com certeza já ouviu alguma vez. E aqui então a gente vai ver um pouquinho sobre um exemplo, né, de profeta. Jeremias capítulo 29, do versículo 10 e 11, diz assim: assim diz o Senhor, logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós outros e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tomando a trazer-vos para este lugar. 11. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Aqui o profeta Jeremias está falando ao povo, então ali a gente viu, assim diz o Senhor. Então às vezes é um jargão que o profeta tem para entregar uma palavra para as pessoas.
O profeta é alguém que conhece bem a palavra de Deus. Ele tem uma visão ampla dos acontecimentos passados, presentes e futuros. Então ele tem um conhecimento da palavra de Deus, daquilo que Deus está movimentando, daquilo que Deus está fazendo no meio do seu povo, daquilo que ele já fez. Uma das características do profeta é incentivar o povo, né, de motivar as pessoas a ir adiante, a seguir fazendo aquilo que Deus está determinando. Ajudar a igreja, a congregação a tomar uma posição de fé baseada em cima da palavra. Importante, o profeta ele não vai trazer uma nova doutrina, um novo fundamento, porque este fundamento já está posto, como nós já vimos nas aulas anteriores. Ele vai em cima do fundamento que já existe, ele vai então dar a direção para a igreja. Muitas vezes o profeta vai também dar uma direção com relação à batalha espiritual. Deus está me dizendo que a nossa igreja aqui, que o nosso país, o nosso estado está sofrendo uma intervenção espiritual na área tal, em tal lugar, então a gente precisa como igreja nos unir em oração, fazer jejum, né, fazer alguma campanha para que a gente consiga vencer então essas potestades malignas e essa parte espiritual ruim que está acontecendo no meio do povo. Uma coisa importante também, o profeta ele não visa o seu próprio interesse. A profecia que ele entrega, né, não é dele, é algo que Deus deu e que ele, né, como canal, como ferramenta, vai entregar então para o povo. E o mérito desta profecia não é do profeta, porque a profecia é de Deus, ele é apenas o canal. Então eu não posso, se for um profeta, querer ter o mérito para mim. Eu adivinhei, eu tinha certeza que isso ia acontecer. Não, foi uma revelação que Deus deu para a pessoa que tem o dom de profeta para entregar então para a sua igreja, a sua congregação. E muitas vezes o profeta ele é mal interpretado pela sua igreja ou até mesmo na sua família. Porque o profeta ele está recebendo algo diretamente de Deus e é só ele que recebeu isso. As outras pessoas, por vezes, não vão conseguir interpretar ou entender aquilo que ele está recebendo de Deus. Então ele vai dizer, Deus está ordenando que a gente faça isso. E por vezes é um pouco diferente daquilo que as pessoas gostariam de fazer. E aí gera certo conflito, mas é Deus que está ordenando, é Deus que está mandando fazer. Então se Deus está dando essa ordem, cabe a nós como igreja, dentro de uma verificação, né, desta mensagem, se realmente procede, a gente vai cumprir aquilo que Deus está falando. Aproveitando que eu disse isso, é muito importante a gente conhecer o currículo, conhecer a história deste profeta. Então a Bíblia vai nos falar em outros textos que nós devemos provar os profetas. Então o profeta ele pode entregar uma mensagem para a igreja e aquilo nunca se cumprir. Ou algo que ele estava emocionado, talvez em um evento, e ele sente que tem que dizer alguma coisa boa e ele acaba falando uma coisa de púlpito, né, no microfone da igreja, para toda a igreja, algo que é do coração dele, não é algo que veio de Deus. E às vezes as pessoas, elas vão se mudar de cidade, elas vão mudar os seus comportamentos em função daquilo que foi dito, na emoção por alguém que se diz então profeta, quando na verdade não veio de Deus. Então é muito importante, quando a gente recebe então lá uma mensagem de um profeta, ficar acompanhando para ver se realmente aquilo vai acontecer. Se não aconteceu, é bem provável que esta mensagem, que esta direção que ele deu, não veio de Deus. Aliás, tudo que Deus fala, Deus cumpre. Então, se Deus entregou uma palavra para um profeta, esta palavra vai se cumprir. Essa é a prova de que aquela promessa, de que aquilo que o profeta entregou, veio da parte de Deus. Se não se cumprir, é bem provável que não foi Deus que entregou para ele. Então, o profeta, ele tem um ouvido muito afinado, muito apurado. Ele tem sensibilidade à voz de Deus. Por vezes, ele vai receber algo de Deus e precisa entregar, então, lá para algum povo, para alguma nação. Ele também tem disposição em falar. A gente lembra o exemplo lá do profeta Jonas, que no primeiro momento que Deus chamou ele para ir a Nínive, ele fugiu, ele não quis ir, né, pelos motivos dele, mas o profeta, ele, em linhas gerais, ele tem disposição, ele recebe de Deus e ele entrega a mensagem
assim como Deus está ordenando, assim como Deus está falando. O profeta ele recebe muitas vezes uma palavra de Deus para dar direção ao povo, para dizer o que deve ser feito para aquele determinado momento ou para um momento futuro. O chamado dele é também para o encorajamento da igreja, para o fortalecimento, exortação, consolação, edificação do corpo de Cristo através da palavra de Deus. O profeta ele expõe as verdades da palavra, indiferente do que as pessoas vão achar. Como a gente falou antes, ele recebe a mensagem de Deus, ele vai entregar. Muitas vezes as pessoas não concordam, é um direito que elas têm, mas é algo que está vindo de Deus e o profeta, como mensageiro, ele precisa entregar então essa mensagem recebida. E o que é profetizar? É entregar uma mensagem, né, que veio da parte de Deus, revelada ao profeta, e ele então vai entregar esta mensagem. A gente lembra, vamos ver um exemplo lá em Êxodo, no capítulo 7, aonde então Moisés e Arão estão se preparando para conversar com Faraó, para pedir então a libertação do povo. Em Êxodo, capítulo 7, a partir do versículo 1, diz assim: Então diz o Senhor a Moisés: Vê que te constitui como Deus sobre Faraó, e Arão teu irmão será teu profeta. Tu falarás tudo o que eu te ordenar, e Arão teu irmão falará a Faraó, para que deixe ir da sua terra os filhos de Israel. Então aqui Deus está falando com Moisés, dizendo que Arão então seria profeta em nome de Deus para falar a Faraó. Outro exemplo que a gente pode ver de profeta na Bíblia, a gente pode encontrar lá em Atos, no capítulo 21, onde nós vemos ali o profeta Ágabo. E aqui a gente vai ver então ele falando ali uma mensagem, né? E depois nós vamos ver essa mensagem, essa profecia sendo cumprida. Então, no livro de Atos, capítulo 21, versículo 10, diz assim: Demorando-nos ali alguns dias, desceu da Judeia um profeta chamado Ágabo, e vindo ter conosco, tomando o cinto de Paulo, ligando com ele os próprios pés e as mãos, declarou: Isto diz o Espírito Santo. Assim, os judeus em Jerusalém farão ao dono deste cinto e o entregarão nas mãos dos gentios. Então aqui Ágabo estava dizendo que estariam prendendo então Paulo, né? E seria entregue então nas mãos dos gentios. E no mesmo capítulo 21, no versículo 33, a gente pode ver então essa profecia sendo cumprida. Versículo 33 do capítulo 21 de Atos. Aproximando-se o comandante, apoderou-se de Paulo e ordenou que fosse acorrentado com 2 cadeias, perguntando quem era e o que havia feito. Então aqui um exemplo de um profeta que entregou uma mensagem de Deus e que esta mensagem se cumpriu. Então, como a gente falou antes, sempre precisamos olhar o currículo, o histórico do profeta. A mensagem do profeta ela também está bastante voltada a trazer arrependimento. A gente pode ver ali em Mateus, no capítulo 3, a partir do versículo 1, nos tempos lá de João Batista, nós lemos assim: Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia: Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Nós lembramos que João Batista veio antes de Jesus e ele anunciava a vinda do Messias, a vinda do Senhor Jesus também. E Jesus, quando chegou, então, uma das primeiras mensagens que ele pregou também foi sobre arrependimento. Outra missão do profeta é alertar sobre falsas doutrinas. No capítulo 7 de Mateus, no versículo 15, a gente vê ali Jesus dando uma orientação, então, aos seus discípulos. Acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçado em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. 16. Pelos seus frutos o conhecereis. Colhem-se porventura uva
dos espinheiros ou figo dos abrolhos? Então, aqui como nós lemos no 16, pelos seus frutos o conhecereis. Outra missão do profeta é zelar pela pureza da igreja. A gente encontra isso lá no livro de João, no capítulo 17. João 17, versículo 15. Não peço que o tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, para trazer ali a pureza, né? Jesus está pedindo para que os seus discípulos fossem santificados, né? No mundo, né? Eles estavam no mundo, mas não eram do mundo. E uma outra missão da palavra, então, do profeta, também é orientar e edificar. Nós vemos lá no livro de Esdras, que também era profeta, no capítulo 6, versículo 14, diz assim: os anciãos dos judeus iam edificando e prosperando em virtude do que profetizaram os profetas Ageu e Zacarias, filhos de Ido. Então aqui a gente vê um outro texto, onde os anciãos dos judeus, eles iam edificando e prosperando em virtude daquilo que já havia sido profetizado pelos profetas Ageu e Zacarias. Mais uma profecia que a gente vê aqui na Bíblia que estava se cumprindo. E por fim, no nosso texto base, lá que a gente viu na nossa primeira aula, na nossa introdução, no livro de Efésios, no capítulo 4, versículo 11 em diante. Também nós temos ali outra missão, vamos dizer assim, do profeta. Capítulo 4, versículo 14. Efésios 4, 14. Então ali, Paulo vai falar sobre os 5 dons ministeriais, vai falar deles, e depois no 14 ele vai falar: para que não mais sejamos como meninos agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pelas artimanhas dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Então, uma das missões também do profeta, através da sua mensagem, é trazer o crescimento e a maturidade para a igreja e para as pessoas. Uma breve diferença entre o ministério profético e o dom de profecia. O ministério profético, o profeta, é alguém que foi chamado por Deus para ser profeta. E o profeta precisa profetizar. E o dom do Espírito Santo, de profecia, este dom pode ser dado a qualquer pessoa, conforme assim o Senhor desejar, conforme cada momento. Então, pode ocorrer de uma pessoa, de alguma igreja, de alguma congregação, receber naquele momento o dom de profecia e entregar então uma profecia para alguma pessoa em específico, por exemplo. Normalmente não é assim profecia para a igreja toda ou para nações, são profecias mais direcionadas. E aí a pessoa entrega então essa profecia, essa revelação que ela teve de Deus, e isso pode acontecer que nunca mais vai ocorrer. Então lá em 1 Coríntios 12, nós vemos os dons espirituais, a qual nós devemos buscar a todos. E conforme o momento, conforme assim o Senhor necessitar, Ele poderá nos usar para exercer qualquer um daqueles dons espirituais. Essa foi a nossa aula de hoje. Aguardamos você então na próxima aula, onde nós estaremos falando sobre o evangelista. Um abraço e até lá.